Uma boa noite a todos. Vamos então à palavra de Deus. E eu queria fazer nesta noite só um rememorado, assim, vamos dizer, dos 10 mandamentos. Porque nós sabemos que os 10 mandamentos ele foi dado a Moisés no monte, né? E isto só está no Velho Testamento. Nós pegamos lá Êxodo 20, depois 34, e mostra então os mandamentos ali. E quando a gente vai estudar com determinadas pessoas, eles dizem que isso é do Velho Testamento. Mas nós sabemos que é somente para, vamos dizer, desviar um pouco da questão do assunto, né? Porque nós, quando perguntamos sobre a lei, como, que eles, vamos dizer, observam a lei, eles falam que a lei está em vigor. Só que, de repente, você pergunta no sábado, eles dizem que não, né? Aí fala que a lei é do Velho Testamento. E aí, no Novo Testamento, então, ele confirma alguma coisa. Nós pegamos aqui em Mateus, ele fala, então, que Deus, por intermédio do seu Filho, então, ele morreu aqui para nos salvar do pecado, né? E ele também observou essa lei. E aqui em Mateus fala, então, que ele, quando veio, ele não veio para destruir essa lei, mas ele veio, então, para, vamos dizer, cumpri-la. E ele disse que ainda que, vamos dizer, ainda que passe o céu e a terra, eles, a questão da lei não vai cair dela nem um jota, nem um tio, né? Esse texto se encontra em Mateus 5, 18. Então, vemos aí a importância que tem a lei. E depois, então, aí nós conseguimos, no Novo Testamento, ver alguma coisa, então, sobre os mandamentos, confirmações, não seria, vamos dizer, os mandamentos todos por ordem, vamos dizer, um atrás do outro, mas nós encontramos, então, algumas comprovação de que a lei continua da maneira que ele disse ali em Mateus 5, né? Nós podemos ler, falando então do primeiro mandamento, em Mateus 4, verso 10, ele vem falando, então, sobre não ter outros deuses, né, diante de mim. Então, ele diz assim, então disse Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então, vemos aí que esse texto confirma o primeiro mandamento, né? Lá fala que não deve ter outros deuses diante de mim, e ele agora, vamos dizer, no Novo Testamento já está dizendo diretamente para Satanás que, vamos dizer, não deve ter outros, tem que adorar somente, não deve ter outro Deus, adorar somente o Senhor e só Ele a servir. Ainda tem mais um texto em Mateus 22, verso 37, que confirma também mais sobre essa questão que está dizendo aqui, né? Jesus disse, amarás o Senhor Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Então, está dizendo aqui o quê? Não terás outros deuses diante de mim, porque tem que amar quem? Deus, né? O Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Então, fica confirmado a mesma coisa que está em Êxodo 20, o primeiro mandamento, né? O segundo também, ele fala alguma coisa também, confirmando. Ele diz assim, lá, não farás para ti imagem de escultura, né? Lá, o segundo mandamento. E em 1 João 5, 21, ele, então, também vem confirmando essa questão de não fazer imagem de escultura, né? Sabemos que isso é uma coisa que Deus abomina, né? Então, ele diz, filhinhos,
guardai-vos dos ídolos. Amém. É um textinho curto, mas ele está dizendo o quê? Guardai-vos dos ídolos. Então, quer dizer o quê? Confirmando, não farás para ti mais de escultura. Quer dizer, fique livre disso daí, né? Vemos que é muito importante essa confirmação. E vamos ler mais uma confirmação em 1 Coríntios 10, 19 a 21. Também confirmando essa questão falando então sobre imagem de escultura, né? Mas vos digo que os ídolos, que o ídolo é alguma coisa, ou que o sacrifício, ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice do demônio. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Então, vemos aí que está falando, então, que não deve haver, então, nada nessa questão, quer dizer, porque os ídolos, o que falou que é o ídolo? Nada. Quer dizer, se oferece alguma coisa, nada é, não tem valor nenhum. Porque Deus, então, abomina essa questão de ídolo, né? E o terceiro mandamento, ele diz, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E aí, então, em Mateus 5:37, ele fala, então, que a questão de juramento, né? Que as pessoas, então, eles juram por Deus, juram por isso, ele diz, então, que não deve jurar por nada, né? 5:33, ele diz, outro sim ouviste, que foi dito aos antigos, não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela sua cabeça, porque não podes tornar o cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Porque o que passa disto é proveniente do mal. Então, vemos aí que não deve se jurar por nada, né? Vamos dizer assim, tomar o nome de Deus. Porque o juramento, nessa questão, seria tomar o nome de Deus em vão, né? Então, não se deve acontecer isso. E depois do terceiro, nós encontramos, então, o quarto mandamento. E nesses três mandamentos também, da primeira tábua, nós sabemos que não existe praticamente controvérsia, né? Todos acreditam nesses mandamentos e acham que estão em vigor. Agora, quando chega, então, no quarto mandamento, que é o mandamento que diz, então, para lembrar do dia de sábado, né? Que é o dia do Senhor, o dia que ele abençoou, que ele santificou, foi o dia de descanso da criação, né? Então, vemos que quando chega nesse mandamento, já encontra uma barreira, né? Nós vamos ver um texto em Lucas 23, 54, 56, falando, então, já no Novo Testamento, né, como como se acontecia, então, na questão do sábado, né? Então, diz ali, 24, 23, 54. Diz assim, e era o dia da preparação, e amanhecia o sábado. E as mulheres que tinham vindo da Galileia seguiram-no também e viram o sepulcro e como foi o corpo posto ali, né? E voltando elas, prepararam especiarias e unguento, e no sábado repousaram conforme o mandamento. Então, nós vemos aqui que a Bíblia, vamos dizer, no Novo Testamento, está dizendo que era dia da preparação e inicia o sábado.
E essas mulheres, então, o que elas fizeram? Voltaram, prepararam e repousaram, segundo o mandamento. Então, não está dizendo que esse mandamento acabou, mas elas fizeram isso segundo o mandamento que ainda estava em vigor. Mais um texto no 4,16 ainda de Lucas. Que também confirma essa questão do sábado, né? E diz assim: e chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Então, vemos aqui, alguém pode dizer, não, mas era costume, mas nós também temos esse costume. Por quê? O mandamento diz que tem que ser observado o sábado, e o costume nosso é todo sábado também estar na igreja, né? Assim como Jesus também, ele ia, né? Então, vemos que de sábado eles estavam onde? Na sinagoga. Esse era o costume dele, né? Vamos, então, ler um outro texto, em Mateus 24:20, confirmando também isso. Esse que é o, vamos dizer assim, o mandamento que praticamente existe mais controvérsia, é o que tem mais textos assim confirmando, né, de que foi observado, que ele não caiu, não deixou de ser, né? Então, diz assim: e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. Então, vemos aí, o que ele está dizendo, nem no inverno, nem no sábado. Vemos, então, que no sábado teria que ser observado alguma coisa, então, que não mudou, né? Então, não... O sábado, então, nós vemos que é porque isso, então, estava sendo considerado, porque ele era um dia, vamos dizer, ainda de guarda, um dia observado por Deus, né? E ainda vamos ler mais um texto, em Marcos 2, 27 e 28, que confirma também isto que nós estamos aqui falando, né? E disse-lhe: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem, até do sábado, é Senhor. Confirmando também que o sábado, então, é de grande importância, né? E agora um outro texto confirma ainda isso, né? 16 de Marcos 1 e 2. Também fala que era o costume dele também, né? E passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para ele ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de madrugada, cedo, ao nascer do sol. Então, vemos aí que o sábado, então, o que eles fizeram? Esperaram, então, passar o sábado, né? Para poder fazer, ir comprar algo para depois, então, se ele não estivesse ainda, vamos dizer, sendo observado, eles não teriam feito isso, então, ter que esperar passar o sábado, né? E vamos ler mais um texto em Atos 17, 2. Para confirmar também que isto, então, era algo ainda, vamos dizer, importante, né? Dizer, Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles por 3 sábados, disputou com eles sobre a Escritura. Então, vemos aí também que o sábado, então, ele estava de que jeito? Em período, então, de observância, vamos dizer assim, ainda não tinha sido destituído, como não será, né? Nós sabemos que o sábado ele será ainda observado, ainda no novo céu e na nova terra, né? Uma profecia, vamos dizer assim, algo do Velho Testamento que confirma isso, né? Que no novo céu e na nova terra vai ser observado o sábado, de sábado em sábado, né?
E mais um texto, 18:4, de Atos ainda. Vemos, então, diz assim: e todos os sábados disputava na sinagoga e convencia judeus e gregos. Então, vemos que o sábado, então, sempre foi observado, né, pelos discípulos, né, e também Cristo confirmando tudo isso. Depois nós passamos para o mandamento de número, o 5º, né, que diz: honra o teu pai e a tua mãe, para que prolongue os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Né? Então, nós vamos ver que também o Novo Testamento confirma isso. Efésios 2, verso 6. E ele diz assim: não servindo à vista como para agradar. 6:2. Desculpa, irmão. 6:2. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Então, nós vemos esse, praticamente, ele confirma no Novo Testamento a mesma coisa, né? E agora vamos também confirmar isso em Mateus 15, no verso 4, né? Também confirmando o 5º mandamento, que ele diz assim: porque Deus ordenou dizendo: honra o teu pai e a tua mãe. E quem maldisser o pai ou a mãe, certamente morrerá. Então, nós vemos que o Novo Testamento também confirmando isso, né? O 5º mandamento. 6º mandamento fala, então, não matarás, né? Mateus 5:21, ele também confirma isso, né? Ele diz assim: ouviste o que foi dito aos antigos? Não matarás, mas qualquer que matar será réu do juízo. Então, vemos que confirma também o 6º mandamento no Novo Testamento, né? E vemos, então, que praticamente existe algo importante aqui, né? Que confirma os 5 mandamentos quase finais, né? Vamos ler mais um texto aqui em Mateus 5:27. Ele diz assim: ouviste o que foi dito aos antigos? Não cometerás adultério? Então, vemos aqui confirmando também o mesmo que vem lá em Êxodo 20. O 8º mandamento: não furtarás. Então, também aqui em Romanos 13:9, também vem falando sobre isso, né? Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho e não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, vemos aí, agora, ultimamente, quase que ele já vem confirmando todos os mandamentos finais. E muito importante, então, quando Jesus tem aquela conversa, né, com aquele jovem rico, e ele cita para ele ali, logo, em Mateus 19, 16 a 19, ele cita 5 mandamentos ali, né? Vemos, então, que ele confirma todos os mandamentos aí: não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Então, ele confirma tudo isso aqui. Ele diz, então, que isso é o que devia fazer alguém, né? Ele diz assim: e eis que alguém, aproximando-se, disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse: por que chamas bom? Não há bom senão só um, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse ele: quais? E Jesus disse:
não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra o teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, vemos aqui que agora ele, vamos dizer, confirma os 5 mandamentos, vamos dizer, já do 5º, 6º, 7º, 8º, 9º e 10º, ele confirma aí. Quando o jovem rico, então, se chega e pergunta para ele, né, o que devia fazer. Ele diz, guarda os mandamentos, né? E de que mandamento ele está falando, então? Nós sabemos que esses mandamentos estão aonde? Êxodo 20, aonde é os 10 mandamentos que foi dado a Moisés lá no Monte Sinai, nas tábuas de pedra, né? Portanto, nós vemos isso. E conhecemos que isso está em vigor, né? Porque em Tiago 2, verso 10, também fala a mesma coisa, né? Ele diz ali, ele confirma, então, né? Que isso está em vigor. Ele diz, porque qualquer que guarda toda a lei e tropeça em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, está feito transgressor da lei. Então, vemos aí no Novo Testamento tudo confirmando, né, que a lei, ela está em vigor. E em São João, 1 João, lá fala, então, que não tem mandamento novo, né, mas o mandamento antigo, que desde o princípio ele teve, né, que foi já o mandamento que nós conhecemos, né, que é o mandamento, então, dos 10 mandamentos da tábua de pedra, né? Então, vemos isso, né? Primeira Epístola de João, 2, verso 7. Então, ele cita, irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que desde o princípio tiveste. Esse mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. Então, vemos aí uma confirmação, né, que os mandamentos, eles estão desde o princípio, né? E nós sabemos que, no fim, então, quando Cristo voltar para buscar os seus, né, ele vai vir buscar aqueles que estão, vamos dizer, na observância dos mandamentos. Então, queremos agradecer a Deus, então, pelo conhecimento que ele tem trazido até nós a respeito dos mandamentos de Deus e tenhamos fé, coragem, firmeza, né? Porque estamos certos, porque a Bíblia nos confirma isso. Que Deus nos abençoe, nos dê uma boa noite, em nome de Jesus. Amém.